Muito bem, uma boa noite a todos. Iremos, a partir desse momento, dar início à nossa atividade que convencionamos chamar de colóquio. O colóquio, na verdade, é uma reunião, uma conversa informal ou de cunho íntimo. Todavia, na academia, nas universidades ou em outras instituições de ensino, esse termo é empregado para esse tipo de atividade acadêmica que envolve discussões e construções de saberes. Então, a Sociedade Brasileira de Psicanálise Contemporânea, há muitos anos atrás, já vinha desenvolvendo uma transmissão freudiana, que era, na verdade, uma leitura da obra de Freud com posterior discussão sobre o conteúdo. E isso acontecia presencialmente em nossa sede, às quintas-feiras. E aí, essa atividade ficou suspensa durante um tempo. Depois veio a pandemia também, acabou, e a gente ficou realmente sem dar seguimento. E aí, recentemente, atendendo a pedidos, nós voltamos com essa atividade com uma nova roupagem, melhor estruturada, e agora com esse formato digital, em que a gente pode agregar pessoas de diferentes locais. Aqui, por exemplo, Yara está em Alagoas, se não me engano, eu estou no Rio Grande do Sul, vocês estão no Rio de Janeiro, então assim a gente consegue agregar um número muito maior de pessoas aqui recebendo ou construindo esses saberes psicanalíticos, certo? Então, para quem tinha alguma dúvida sobre o que é um colóquio é exatamente isso. Tá? É um encontro para discussão de ideias e construção de saberes. É uma conversa, seria sinônimo de conversa. E aí, nesse caso, nós vamos propor um tema para abordar. Como o colóquio ele tem por objetivo conversar, falar sobre Freud, falando de Freud, eu achei prudente, achei pertinente que nós pudéssemos utilizar uma biografia, na verdade, uma biografia de Freud, uma das melhores biografias já feitas acerca da vida de Freud, para que nós dessemos uma continuidade a essa leitura e fôssemos discutindo acerca do que vai sendo lido. Aí esse trabalho começa e ele não tem fim, porque ele é uma atividade autoformativa e essas horas correspondem a horas de formações complementares na formação psicanalítica de vocês. Então, ela não vai valer como supervisão, ela não vale como análise e ela não substitui a aula. Mas as horas que vocês receberem aqui vão ser contabilizadas na carga horária total de vocês no certificado. Então, os alunos que fizerem mais colóquios vão ter mais horas no final da formação, constando no certificado de vocês. Aí entra como atividades complementares. Essa atividade aqui ela é eletiva. Vocês podem fazer ou não. Bom que façam, porque agrega conhecimento e vai certamente solidificar ainda mais essa prática de vocês aí como psicanalistas no futuro. Então, vejamos, eu escolhi um livro muito raro, tá? Eu tenho uma pequena biblioteca psicanalítica lá na Sobrapsico, que na verdade eu não deixo na Sobrapsico porque eu tenho ciúme dos livros, e aí eu fico com medo de cair, de estragar, de empoeirar e tudo mais. Esse livro aqui, por exemplo, é um livro sensacional, vou mostrar para vocês quanto que ele está valendo. Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay, que é um dos principais biógrafos de Freud, historiador e psicanalista, e decidiu escrever uma biografia sensacional, uma das melhores biografias de Freud, é esse livro aqui, tá? E ele é um livro bastante raro, em condições tais, um livro que não tenha rasura, que não esteja amarelado, amassado, que não esteja marcado de caneta, rabiscado, como é o caso desse aqui, isso daqui é por isso que eu não marco o livro, por isso que eu não faço orelha, por isso que eu tenho essa dificuldade toda em
em estragar o livro, porque olha só quanto que ele está valendo na Amazon. R$ 2.916,55. Essa é a edição original de 1989, que é exatamente a que eu tenho aqui em mãos agora. Eu estou segurando um livro de R$ 3.000. Mas é claro que existem exemplares mais baratos e versões mais baratas, né? Porque esse livro tem outras edições. Essa daí é o preço da primeira edição, a mais rara de todas e tudo mais. Mas aí vocês vão achar algumas edições mais novas e, consequentemente, mais baratas, ou livros em estados não tão preservados assim, fazem com que ele fique mais barato. Então, vocês vão... não existe esse livro em formato digital. Eu tentei achar em e-book para poder comprar ele, né, e, de repente, até compartilhar com vocês, mas não existe em formato digital. E aí vocês teriam que comprar esse livro, caso vocês achem interessante que a gente continue com a leitura do que a gente vai ver aqui, e vocês vão perceber que é uma história fascinante, que vai ficar faltando alguma coisa, tipo um filme, quando você quer saber uma série, acaba um episódio, tu quer saber o que vai acontecer no outro, entendeu? Então é basicamente isso. Aí aqui na estante virtual, tem vários exemplares aqui, a partir de R$20, R$25, R$30, né, até 2.999, né, vai subindo bastante aí depois. Mas você vai achar aqui R$50, vários exemplares aqui, que vocês podem adquirir pela estante virtual, ou ainda pela Amazon, vai ter versões mais baratas na Amazon também. Tá aqui R$80, R$82, claro que ela deve estar em melhor estado, né? 139, 2.999, enfim. Essa aqui nunca deve ter sido tocada, né? Porque não é possível que esse troço é caro desse jeito. Mas é isso, gente. E aí, o que eu fiz? Eu consegui um resumo, né? Uma prévia, um trecho dele em formato PDF no site da Companhia das Letras, que é uma editora, né, que vende livros. Nesse caso, essa versão aqui, inclusive, é uma versão moderna, que é impressa pela Companhia das Letras. A versão mais antiga também, mas essa daí é uma versão mais atual, uma edição mais nova. E aí eles disponibilizaram aqui 13 páginas. E nós vamos utilizar esse resumo, esse trecho aqui, para ler a primeira parte, Fundamentos. E aí, se vocês acharem pertinente, se vocês gostarem da história e ficarem interessados em continuar com a leitura, o que eu recomendo é que vocês façam a compra de um exemplar pela estante virtual, para que de 15 em 15 dias a gente possa dar continuidade à leitura de onde nós paramos. O que vocês acham da ideia? Fiquem à vontade para se expressar aí, para falar o que vocês acham. Perfeito. Caso queiram, pode usar o som também, pode usar o áudio. Eu estou aqui acompanhando o chat, mas caso queiram, pode ficar à vontade, pode usar o áudio. A estante virtual, Thaís, eu compro muito livro na estante virtual, muito livro. Esse daqui, por acaso, não foi. Eu achei num sebo, no centro do Rio de Janeiro. Mas não foi no centro do Rio de Janeiro, foi num sebo. Acho que foi em Mangaratiba, numa feirinha daquelas de cultura que vende livros e tal. Acho que esse daqui foi lá. Foi um achado, né? Mas enfim. Eu compro muito livro na estante virtual, é de confiança. Então, David, também tem a Amazon, né? Sim, com certeza. Na Amazon está mais caro. Tem versões impressas na Amazon ali, que são versões mais baratas. O mais barato está 80 e poucos reais. Entendeu? Então, na estante virtual, tu acha 20, 25. Que beleza.
Mas na estante virtual é usado, tá? Na Amazon é novo. Sim. Aí você avalia o que você prefere. Não tem problema, é porque na estante virtual vem rabiscadinho, algumas coisinhas assim, né? Na descrição eles falam como é que tá, Amaral. Se tem alguma rasura, ou se as capas estão amareladas, ou se está em boas condições. Aí quando fala está em boas condições, pode comprar que está em boas condições. Tá certo. O importante é o conteúdo, né, David, também. Sim, exatamente, exatamente. São completos, é o livro completo, Yara. Fica tranquilo aqui, ó. Vamos pegar aqui algum exemplo aqui na estante virtual. Aí cada um desses aqui é um exemplar. Vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Ele está sendo vendido pela Literatura Diária, que é uma livraria em São Paulo. Agora não, até depois. Aí aqui tem a descrição, tá vendo? Brochura, 719 páginas, livro em estado regular, capa e lombada bem desgastada, conteúdo íntegro. Possui alguns grifos a lápis, laterais amareladas, carimbo e descarte de uma biblioteca. Esse tá baratinho, mas as condições dele não são das melhores. Mas aí você vê, por exemplo, esse aqui, vamos ver outro. O livro apresenta algum desgaste e bastante oxidação nos cortes. Também não está muito bom. Vamos pegar aqui um de 35. Livro em brochura, com sobrecapa, possui uma dedicatória e um desenho ao antigo dono. Corte com leves manchas de oxidação ocasionadas pelo tempo, sem rasuras, sem grifos, sem marcações, lombada branca conforme a capa. Ou seja, esse aqui já parece que tá bom, tá vendo? Não tem rasura, não tem grifo, não tem marcação, não tem nada. Tem uma dedicação na página, na contracapa ali, que é branca, né? Aí normalmente as pessoas, quando dão para alguém, fazem uma dedicatória. Mas aí já começa a ficar melhor, tá vendo? Já estão em bons estados de conservação. E na Amazon, se for comprar na Amazon, vamos ver aqui quanto tá na Amazon. R$ 66,30. Capa comum, edição de março de 2012, tá vendo? Já é uma edição bem mais recente. E eles possuem em estoque, tá com frete grátis para pedido acima de 99. Então não vai ser grátis, né? Porque ele é R$ 66, mas vai ter um fretezinho aí, vai dar mais ou menos isso, uns R$ 80, 90 no máximo, dependendo da localidade. Aí fica a critério de vocês, comprar o novo pela Amazon ou procurar uma versão lá na estante virtual que esteja em boas condições. Normalmente a estante virtual não vende nada esculhambado, assim, o livro caindo aos pedaços, não, entendeu? É porque, como eles são livreiros, eles são muito técnicos na explicação, no sentido de como está realmente a situação do livro, entendeu? Então, não vende nada caindo aos pedaços. Vão ser livros que você vai ter condições de ler, de guardar e tudo mais. Mas são usados. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Ah, sim, Joana, tem uma bibliografia, inclusive, eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar lá no grupo da atividade psicanalítica. Nós temos uma recomendação bibliográfica do curso de formação psicanalítica aqui. E aí tem alguns livros que nós usamos para fazer o curso e são basicamente esses que a gente recomenda que vocês leiam. Aqui.
a bibliografia do curso de formação psicanalítica. Aí você vai ver que esse, inclusive, ele vai constar na bibliografia. Aqui, além, evidentemente, eu coloquei organizado alfabeticamente pelo nome do autor. Então, a gente vai ter o Bettelheim, com Freud, Alma Humana, a edição standard brasileira das obras completas de Sigmund Freud, que é a obra toda de Freud, os 24 volumes, Psicanálise na Sociedade Contemporânea, do Erich Fromm, esse livro, né, do Peter Gay, que é Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, que é esse aqui que a gente vai começar a ler. Tem Roteiro à Leitura de Freud, tem Sexualidade e Agressividade na Maturação, Novas Direções, Prática do Método Psicanalítico, Percurso de Lacan, o livro 5, Os Estudos de Freud, Os Casos de Freud, que era uma pequena coleção das obras de Freud da editora Imago. E aí o livro 5 resume todos os casos num livro só, então a gente usa muito ele para estudos de casos. Psicanálise hoje, Rumos e Problemas, o psicanalista e o seu ofício, e o livro-texto que a gente usa bastante aí na aula, que é o Fundamentos Psicanalíticos, do Zimmermann, Teoria Técnica e Clínica. Então, esse aqui é todo mundo tem já. Se for comprar um segundo, eu recomendaria que nós fizéssemos um investimento nesse livro aqui, que é o que a gente agora vai dar início à atividade de colóquio, de transmissão freudiana, né, falando sobre Freud. Certo? Então, você já tem aí a bibliografia. Eu vou passar o link aqui também do livro que nós vamos começar a ler hoje, que é esse. Vou passar um link aí, vocês abram no computador de vocês, para vocês conseguirem acompanhar a leitura. Botando o link aqui no chat. Certo? Então, abram, por gentileza, o link para ter acesso a esse trecho do livro que fala aí do primeiro capítulo, na verdade. Nessa versão aqui, que é a versão mais antiga, antes desse primeiro capítulo, tem um pequeno prefácio do próprio autor. Né? E é interessante que o autor, no caso o Peter Gay, ele também traduziu, ele não foi só um biógrafo que pegou as versões inglesas, ou o conteúdo que já estava traduzido do inglês para o inglês, né, para poder construir a sua biografia de Freud. Não, ele também traduziu do alemão para o inglês. Então, ele fez uma tradução própria de tudo que Freud tinha escrito no original em alemão. E nós, brasileiros, somos leitores de uma segunda via da obra, né? Porque nós não temos uma tradução direta do alemão para o português. Então, tudo que Freud escreveu, desde a obra a cartas, ou a coisas que, de certa forma, foram de cunho pessoal e que hoje tem notório conhecimento aí dentro da sua biografia, nós não temos acesso a nada disso no original. Né? E, nesse caso, esse livro aqui é interessante porque ele vai trazer uma visão muito mais próxima daquilo que realmente Freud escreveu, porque o autor traduziu do alemão para o inglês. Né? E essa versão aqui, ela está em português, ela foi traduzida aí do inglês para o português, essa versão dessa obra. Ela, originalmente, é uma obra, está escrita em inglês. Mas aí a gente já tem um conteúdo mais próximo, né, do original, certo? Então vamos, eu não vou ler aqui hoje, tá? Eu vou ler
pelo PDF, que eu passei o link aí para vocês. Então, vamos iniciar. E aí, depois, quando tiver mais caminhando para o final, vão anotando também, usa caderno, lápis, vão anotando as dúvidas que forem surgindo, para que a gente possa depois discutir sobre, né? Claro que se em algum momento da própria leitura um tema muito complexo surgir, a gente pode dar uma pausa na leitura e conversar sobre aquilo e depois dar continuidade para concluir. A gente não tem aqui um mínimo de páginas, né? A gente vai ler até quando der, e aí vai ter dias que a gente vai avançar mais, vai ter dias que a gente vai avançar menos, mas eu acredito que a gente vai conseguir ler esse livro aí bem rápido. Até porque é uma leitura estimulante, vocês vão ver. Vamos dar início. Então, na primeira parte aqui, ele fala sobre os fundamentos e ele narra os ocorridos entre 1856 e 1905. O interessante também do autor é que ele consegue mesclar de maneira muito interessante e estimulante a questão da vida pessoal de Freud com a própria teoria psicanalítica, com os fundamentos, com as ideias, com as técnicas. Então, você vai estar tendo uma aula de psicanálise enquanto lê a biografia de Freud. Isso é muito interessante. Há uma ânsia de conhecimento. Em 4 de novembro de 1899, a editora Franz Deutsch, com sede em Leipzig e Viena, publicou um livro de vulto de Sigmund Freud, Die Trance der Stunde, mas na página de rosto, a interpretação dos sonhos constava a data de 1900. Então, ela publicou em 4 de novembro de 1899, mas colocou a data na folha de rosto de 1900. Ainda que à primeira vista essa informação bibliográfica contraditória reflita apenas uma convenção editorial, retrospectivamente é um bom símbolo da herança intelectual e influência definitiva de Freud. O seu livro do sonho, como ele gostava de chamá-lo, era produto de uma mente moldada no século XIX, mas tornou-se propriedade amada, tripudiada e inescapável do século XX. Então, ele colocou propositalmente a data de 1900, porque a interpretação dos sonhos é o primeiro livro que Freud escreve sozinho sobre conteúdos totalmente psicanalíticos, né? Sem a impregnação de outras abordagens, como o método catártico do Joseph Brauer, como a hipnose, que ele aprendeu com Jean-Martin Charcot na França. Então, a interpretação dos sonhos é o marco zero da psicanálise. E aí ele propositalmente pede aos editores para colocar a data de 1900 para que aquela obra fosse uma obra que marcasse o século XX. Né? E se tivesse colocado como 1899, ainda seria uma obra vinculada, ligada ao século XIX, e ele não queria isso. Então, nesse caso, mas tornou-se propriedade amada, tripudiada e inescapável do século XX. O título do livro, especialmente em seu alemão lacônico, a interpretação de sonho, era bastante provocativo. É isso que a gente precisa entender, o contexto de por que as coisas foram feitas como foram feitas, e o que significa na língua e no tempo em que aquilo foi escrito. Deixa eu liberar aqui o acesso de alguém. Bem-vinda, Letícia, tudo bom? Você chegou agora e depois eu te explico o que está acontecendo para você não ficar muito perdida. Mas eu vou colocar aqui no chat um link. Vou pedir para você clicar nesse link e vai abrir um livro, PDF, tá? E aí a gente está lendo esse livro e conversando sobre o conteúdo dele.
depois eu tiro suas dúvidas, é porque eu já expliquei tudo isso e a gente está gravando, ou seja, para não falar tudo de novo agora, depois eu te explico no privado, tá bom? Abre esse link aí, vai abrir esse livro aqui, aí você vai descer aqui até ânsia de conhecimento. E nós estamos aqui, ó, falando o título do livro, especialmente em seu alemão lacônico, Interpretação de Sonho, era bastante provocativo. Por que que a gente tem que entender a questão dentro do seu contexto? Por exemplo, alguns jargões populares, algumas piadas, algumas pérolas de sabedoria popular, né? Essas frases populares, ditados populares, elas só têm sentido em determinados momentos na própria língua em que ela está sendo dita. Ela não existe, ela perde o sentido se traduzida, entendeu? Isso eu me dei conta até recentemente. Estava aqui em Foz do Iguaçu, lá no hotel, tinha um rapaz americano com a namorada brasileira, e ela contou um ditado popular aqui, falou uma coisa que a gente costuma falar, que eu não lembro o que é, pra gente fez todo sentido, e ele fez assim, não entendo, não sei o que isso quer dizer, porque ele não é daqui, ele não fala português, ele não conhece os nossos ditados populares. Então, nesse caso, entender por que Freud colocou o nome do livro de Interpretação de Sonho e por que isso soava provocativo na época é interessante. Porque a gente pega o livro, acha fantástico, lê o livro, mas a gente não imagina o que está por trás disso. Ou seja, ele fez de propósito muitas coisas. Como, por exemplo, trocar a data. Né? Pedir para o editor botar a data de 1900, quando, na verdade, o livro estava sendo publicado em 1899. Né? O próprio título do livro também é propositalmente uma provocação. E aí a gente vai entender aqui por que o título do livro é uma provocação, né? Porque ele fazia lembrar aquele tipo de brochura barata, dirigido aos crédulos e supersticiosos, que classificam os sonhos como predições de coisas boas e ruins por acontecer. Freud havia ousado tomar, comentou ele, contra as objeções da ciência rigorosa, o partido dos antigos e da superstição. Então, nesse caso, Freud era um médico, né, neurologista, em meio a uma sociedade vienense austríaca que tinha uma visão de mundo extremamente reducionista, extremamente pragmática, num período em que se desacreditava, inclusive, a existência de micro-organismos, né, de bactérias, porque você não conseguia vê-los, então, logo, eles não existiam. E aí, esses sintomas todos de transtornos neuróticos, por não terem uma causa física, eram totalmente desacreditados pela medicina e pela ciência da época, caminhando na contramão dessa via. Ele remou contra essa maré fortíssima, né, dos seus colegas intelectuais, da academia da sua época, das universidades, de todo o pensamento daquele tempo, e ele remou contra essa maré no sentido de mostrar que esse reducionismo todo não era suficiente para explicar a verdade que havia e que não estava sendo percebida e, de fato, demonstrada a partir da ciência até aquele momento. Então, ele resolveu aqui, como ele próprio disse, ousou tomar contra as objeções da ciência rigorosa o partido dos antigos e das superstições. Porque quando ele começa a falar de tudo que ele falou em psicanálise, né, de sonho, de recalque, de repressão, de libido, tudo isso daí era superstição. Né? Tanto que a psicanálise levou muito tempo para ser acreditada. Ela era desacreditada. Durante muitos anos ela foi desacreditada pelos pensadores, pelos filósofos, pelos médicos, pelos psicólogos. Né? Então, nesse caso, ela precisou demonstrar a sua validade a partir de experiências, né? De vivências, de prática. Isso levou muito tempo.
Então, continuando. Mas, por algum tempo, a interpretação dos sonhos mostrou-se de pouco interesse geral. Em 6 anos, foram vendidos apenas 351 exemplares. E somente em 1909 é que foi lançada uma segunda edição. Se, como Freud veio a crer, seu destino era realmente o de perturbar o sono da humanidade, ele só se realizaria anos depois. Então, repara isso. Só em 6 anos, ele só vendeu 351 exemplares desse livro. Levou 9 anos para vender todas as cópias que tinha e precisar imprimir uma segunda edição. Então, nesse caso, Freud acreditava que esse livro ele iria revolucionar o pensamento da humanidade, ou perturbar o sono da humanidade. E, na verdade, isso até aconteceria, mas muitos anos depois. Vamos continuar. É instrutivo comparar essa acolhida morna e insípida àquela recebida pelo outro clássico revolucionário que moldou a cultura moderna, A Origem das Espécies, de Charles Darwin, publicado em 24 de novembro de 1859, quase 40 anos antes do Livro dos Sonhos de Freud, e a sua primeira edição de 1.250 exemplares foi totalmente vendida em uma única tarde. E logo seguiram-se novas edições revistas. Ou seja, para vocês verem como a academia, os pensadores, né, aqueles intelectuais da época, eles eram reducionistas de fato, cartesianos. Por quê? Positivistas, porque uma obra que fala de teoria evolutiva e que tira qualquer ideia de Deus, de uma realidade criativa do cosmos, do universo, da Terra, dos seres vivos, é vendida em uma única tarde. 1.250 exemplares. Enquanto que os 351 de Freud levaram 9 anos para ser vendido. Por quê? Porque falava de coisas abstratas, de coisas subjetivas, né, de coisas metafísicas, né, coisas que não eram necessariamente científicas. Então, isso não despertava o interesse da academia. Subversivo, o livro de Darwin ocupou o centro da agitação de um grande debate sobre a natureza do animal humano e fora avidamente aguardado. O livro de Freud, que se revelou igualmente subversivo, de início parecia apenas esotérico e excêntrico, iguaria para poucos especialistas. Qualquer esperança de rápida e ampla aceitação que Freud pudesse nutrir mostrou-se irrealista. Então, nesse caso, o livro de Freud não era para muitas mentes, era para poucos especialistas. O trabalho de Freud fora longo, quase rivalizando com os decênios de silenciosa depressão, de silenciosa preparação de Darwin. Seu interesse pelos sonhos remontava a 1882 e havia começado a analisá-los por volta de 1894. Por mais lento que tinha sido o avanço, a interpretação dos sonhos, ela é a peça central da vida de Freud. Ele observou em 1910 que a considerava sua obra mais significativa. Se, acrescentou ele, chegasse a ser reconhecido a psicologia normal, também teria de ser refeita sobre novas bases. E nesse caso, a interpretação dos sonhos, ela fica relegada à questão da psicanálise, né? Mas se chegasse a ser reconhecida pela psicologia, que é científica, né, então, nesse caso, ela teria que ser refeita sobre novas bases científicas. Em 1931, no prefácio à terceira edição inglesa, Freud prestou novamente sua ponderada homenagem ao Livro dos Sonhos, dizendo, entre aspas, ele encerra mesmo, segundo o meu atual juízo,
a mais valiosa de todas as descobertas que a minha boa sorte coube fazer. Uma percepção dessas ocorre no destino de alguém apenas uma vez na vida. O orgulho de Freud não era descabido, apesar dos inevitáveis falsos pontos de partida e dos desvios igualmente inevitáveis de suas primeiras pesquisas. Todas as suas descobertas dos anos 1880 e 1890 confluíram para a interpretação dos sonhos. E mais, muito do que ele viria a descobrir adiante, não só sobre os sonhos, estava implícito naquelas páginas, porque a interpretação dos sonhos reúne um conjunto de conceitos que só vão ser elaborados muito depois da publicação da interpretação dos sonhos, mas que, de alguma forma, na interpretação dos sonhos, esses conceitos já apareciam de maneira implícita. Então, é uma coisa muito interessante. Essa obra resume muito bem a psicanálise. É uma obra que vocês precisam ler, sem sombra de dúvida. Naquelas páginas. Com abundante material autobiográfico, imensamente revelador, o livro constitui uma fonte ímpar para o biógrafo de Freud. Ele resume tudo o que Freud aprendera, na verdade, tudo o que ele era, recuando diretamente até o lado da própria infância. É claro que vocês devem perceber que em diversos momentos Freud utiliza a própria experiência dele, ou a própria vida dele, para explicar ou justificar alguns conceitos, como narcisismo, por exemplo, como complexo de Édipo e tudo mais, e isso faz com que ele se exponha demais. Porque se ele fala, por exemplo, dos desejos que ele já teve, né, da rivalização que ele teve para com o pai, ele sai daquela posição de burguês vienense, burguês vitoriano, e se coloca numa posição de total exposição da sua intimidade, né? Então, nesse caso, isso é interessante. Ele consegue fazer isso em diversos momentos, mas no livro da interpretação dos sonhos tem muitos casos que, de certa forma, ele se coloca no centro da própria análise, recuando diretamente até o labirinto complexo da própria infância de Freud. Matéria para lembranças. Sigmund Freud, o grande decifrador de enigmas humanos, cresceu entre charadas e confusões suficientes para despertar o interesse de um psicanalista. Ele nasceu em 6 de maio de 1856, na pequena vila da Morávia de Freiburg, filho de Jacob Freud, um comerciante de lãs pobre, e sua mulher Amália. Os nomes que seu pai registrou para ele na Bíblia da família, Sigmund Shlomo, não sobreviveram à adolescência de Freud. Ele nunca usou Shlomo, nome do avô paterno, que significa Salomão, né? Então, nesse caso, o nome dele é Salomão. Mas ele nunca usou Shlomo, que é o nome do avô paterno. E depois de experimentar, ele trocou o nome para Sigmund, que era, na verdade, Sigismund. O nome dele de batismo é Sigismund Shlomo Freud. Sigmund Freud é um nome artístico que ele resolveu empregar para si próprio. Depois de experimentar Sigmund nos últimos anos de escola, adotou-o algum tempo após o seu ingresso na Universidade de Viena, em 1873. A Bíblia dos Freud também registra que Sigismund ingressou no pacto judaico. Em suma, foi circuncidado uma semana após o seu nascimento, em 13 de maio de 1856. Isso é certo. A maioria das outras informações são muito menos seguras. Freud achava que tinha razões para crer que a família do seu pai havia vivido muito tempo no remo
ou seja, em Colônia, fugindo para o leste em virtude de uma perseguição aos judeus nos séculos XIV e XV, e no decorrer do século XIX, tornaram a migrar para a Lituânia, através da Galícia, até a Áustria Germânica. Aqui, Freud se baseava numa tradição familiar. Um dia, o secretário da comunidade judaica em Colônia encontrou casualmente seu pai e descreveu-lhe como. Aqui está falando, esse asterisco aqui está falando aqui da Universidade de Viena, em 1873. Diz, mesmo então, ele continuou a hesitar. Em 1872, ainda na escola, assinou uma de suas cartas como Sigmund, mas 3 anos depois, quando estudava medicina na Universidade de Viena, ele escreveu Sigismund, né? Então, em 1875. E em seu exemplar, que seria A Origem do Homem, de Darwin, no exemplar dele, né? No livro dele, do livro de Darwin, que era a cópia dele, é como se ele tivesse pego, esse livro é meu, eu vou colocar aqui David Pesces, né? E aí ele colocou no livro dele Sigismund, isso em 1875. Então ele ainda hesitou um pouco a adotar esse nome de fato. Como ele nunca fez nenhum comentário sobre as razões para encurtar o primeiro nome, todas as conjecturas sobre o seu significado para Freud estão fadadas a se manter como puras especulações. Ele nunca falou porque ele não empregou Shlomo, porque ele não usava Shlomo, ou porque ele abreviou Sigismund. E aí, nesse caso, voltando aqui à leitura, aqui Freud se baseava numa tradição familiar. Um dia, o secretário da comunidade judaica em Colônia encontrou casualmente seu pai e descreveu-lhe como, em detalhes, a ascendência dos Freud, remontando até suas raízes no século XIV em Colônia. As indicações sobre os antepassados de Freud podem ser plausíveis, mas são escassas. O curso da evolução emocional de Freud, mais do que por essa minúcia cartorial e erudição genealógica, foi modelado pela desconcertante trama de relações familiares, a qual ele achava muito difícil escapar. Vamos ver aqui como é que era a família de Freud. O emaranhado das configurações domésticas era muito corrente no século XIX, quando eram frequentes as mortes prematuras por partos ou doenças, e muitas vezes viúvas ou viúvos se casavam logo a seguir. Mas os mistérios com que se deparou Freud eram mais intricados do que o usual. Quando Jacob Freud desposou Amália, o sobrenome dela acho que era Nathanson, né, sua terceira mulher, em 1855, então repara, a mãe de Freud era a terceira mulher do pai dele. Em 1855, ele estava com 40 anos, 20 a mais do que a esposa. Ou seja, se ele estava com 40, 20 a mais do que a esposa tinha 20. 2 filhos do primeiro casamento, o mais velho, Emanuel, já era casado e já tinha filhos. O Philippe era solteiro. Eles eram vizinhos. Emanuel era mais velho do que a jovem e atraente madrasta que o pai trouxera de Viena. Ou seja, o primeiro filho era mais velho do que a madrasta, mais velho do que a mãe de Freud. Ao passo que Philippe tinha apenas 1 ano a menos do que ela. Então, o filho mais novo do pai de Freud, até aquele momento, do primeiro casamento, tinha 19 anos. Igualmente intrigante para Sigmund Freud era que um dos filhos de Emanuel, seu primeiro companheiro de jogos, fosse 1 ano mais velho do que ele próprio, seu pequeno tio. Ou seja, ele tinha um tio que era só 1 ano mais velho do que ele próprio. Freud iria lembrar o seu sobrinho John. Não, perdão. O Freud é que era tio desse
desse rapazinho aí que era 1 ano mais velho do que ele. E aí o Freud iria lembrar seu sobrinho John como amigo inseparável e companheiro de minhas estripulias. Uma delas, entre as primeiras lembranças de Freud, retrospectivamente investida de uma força emocional erótica, que na época provavelmente não tinha, ocorreu quando ele contava, com cerca de 3 anos. Sigismund e John caíram em cima de Pauline, irmã de John, num campo onde se colhiam flores, e arrancaram-lhes cruelmente o ramalhete. Às vezes, os dois meninos, tão intensos na amizade, na inimizade quanto na amizade, dirigiam-se mutuamente suas agressões. Um episódio beliscoso que entrou no repertório das lendas de família sobre Freud deu-se quando ele não tinha sequer 2 anos. Certo dia, o pai de Freud lhe perguntou por que havia atacado John. E Freud, que se ainda não falava, pelo menos pensava com clareza, defendeu-se com habilidade. Bati nele porque ele bateu em mim. Retorcendo ainda mais a intricada configuração das relações familiares de Freud, sua bela e jovem mãe parecia aos seus olhos combinar muito mais com o seu meio-irmão Philip do que com o seu pai. Isso ele, enquanto criança, achava, que ela combinava mais com o Philip, que tinha mais ou menos a mesma idade que ela, do que com o próprio pai. Mas era como o pai que Amália Freud partilhava o leito. Então, nesse caso, ele percebia isso enquanto criança. Em 1858, com menos de 2 anos e meio, esse problema se intensificou particularmente. Nasceu sua irmã Ana Freud. Não é a filha, né? Freud também teve uma irmã chamada Ana. Ao lembrar esses anos, Freud achava que havia entendido que a irmãzinha saíra do corpo da mãe. O que parecera mais difícil de entender era como o seu meio-irmão Philip havia, de algum modo, ocupado o lugar do seu pai na concorrência pelos amores de sua mãe. Será que Philip dera à sua mãe aquela nova rivalzinha odiosa, ou seja, a irmã? Tudo isso era muito desconcertante, e saber dessas coisas, de certa forma, era tão necessário quanto perigoso. Os mistérios da infância deixaram sedimentos que Freud reprimiu durante anos, e só viria a recapturar através de sonhos e de uma trabalhosa autoanálise no final dos anos 1890. Sua mente se construía dessas coisas. A jovem mãe grávida de uma rival, né? E aí, percebendo isso, ele identifica, né, aquela questão de que as crianças retroagem, né, retrocedem, regressão, que elas regridem a uma fase anterior do seu desenvolvimento quando nasce um irmão e elas temem perder o seu lugar no seio familiar. E isso ele passou, né? Isso ele sentiu, isso ele lembra, né? Isso ele conseguiu trazer de volta as suas recordações no processo de autoanálise, lembrando que Freud não teve psicanalista, porque antes dele não existia nenhum. Então ele teve que fazer a sua própria autoanálise. E aí, nesse caso, vamos continuar. Grávida da rival, o meio-irmão, de alguma misteriosa maneira, como companheiro de sua mãe, o sobrinho mais velho do que ele, seu melhor amigo e também o seu maior inimigo, o pai bondoso com idade suficiente para ser seu avô, ele fiaria o tecido das suas teorias psicanalíticas a partir dessas experiências íntimas. Quando precisou delas, elas voltaram para ele. Freud não considerou necessário reprimir algumas verdades familiares evidentes. Meus pais eram judeus, anotou sucintamente
no breve estudo autobiográfico de 1925. Com visível desprezo pelos correligionários que haviam procurado proteção contra o antissemitismo, no refúgio do batismo, ele acrescentou: eu também continuei judeu. Era um judaísmo sem religião. Já nesse caso, ele era judeu por nascimento, por uma herança familiar, mas ele não praticava o ritual judaico, ele não era religioso, né? Então, nesse caso, era um judaísmo sem religião. Jacob Freud, ou seja, pai de Freud, se libertar das práticas racídicas, ou seja, de seus antepassados. Seu casamento com Amália Natson foi sacramentado numa cerimônia segundo um rito reformado, ou seja, ele casou com um culto protestante. Com o tempo, ele dispensou praticamente todas as observâncias religiosas, sobretudo comemorando o Purim e a Páscoa judaica como festas familiares. Seu pai lembrou Freud em 1930. Deixou-me crescer em completa ignorância de tudo o que se referia ao judaísmo. Né? Não obrigou Freud a estudar o judaísmo, a praticar o judaísmo e tudo mais, como é comum que as famílias judaicas façam com as crianças. Mas, embora empenhado em se assimilar, Jacob Freud nunca se envergonhou, nunca tentou negar sua identidade essencialmente judaica. Continuava a ler a Bíblia em casa, em hebraico, para sua edificação moral. E acreditava Freud que falava a língua santa, o judeu, né, o hebraico, porque o hebraico, para os judeus e para os cristãos, é a língua que o próprio Deus transmitiu para o povo. Né? Ou seja, então a língua santa é o hebraico. Continuava a ler a Bíblia em casa, em hebraico, para sua edificação moral, e acreditava Freud que falava a língua santa também ou melhor do que o alemão. Assim, Jacob Freud criou uma atmosfera onde o jovem Freud adquiriu um fascínio duradouro pela história bíblica, isso é, o Antigo Testamento, desde que mal adquirida a arte da leitura. Freud começou a ler a Bíblia sozinho, por isso mal adquirida, e não foi uma leitura tão significativa quanto os estudos de um judeu praticante, né? Mas ele começou a se interessar pela Bíblia, tanto que você vê várias obras em que ele cita passagens bíblicas, e uma delas, inclusive, aborda essa própria questão, né? Que é o livro Moisés e o Monoteísmo, e fala de Moisés, que é um personagem bíblico. Mas quando menino, Freud não estava rodeado apenas por judeus. Também isso trouxe algumas complicações. A babá, que cuidou dele até os seus 2 anos e meio, era uma devota católica apostólica. A mãe de Freud lembrava dela como uma mulher de idade madura, feia e esperta. Alimentava o seu pupilo com histórias pias e arrastava-o à igreja. Ela levava o Freud para a igreja e falava coisas cristãs para ele. Então, a mãe de Freud contou a ele: quando você voltava para casa, você rezava e nos contava o que faz Deus Todo-Poderoso. A babá fez mais, embora não esteja claro exatamente o quanto. Ela atuou, sugeriu Freud, um tanto indiretamente, como sua mestra em questões sexuais. Então, ela que foi quem orientou Freud sobre a sexualidade. Ela era rude e muito exigente com o menininho precoce, mas achava Freud ela a amara também por isso. Então, Freud sentia-se bem com ela, ou seja, tinha afetos por ela, apesar dela ser rígida e muito rude. Foi um amor bruscamente interrompido.
Durante o puerpério da mãe com a irmã Ana, seu meio-irmão Philip fez com que a babá fosse detida por um pequeno roubo e ela foi presa. Freud sentiu imensamente sua falta. Seu desaparecimento, coincidindo com a ausência da mãe, gerou uma lembrança vaga, desagradável, que Freud só conseguiu esclarecer e interpretar muitos anos depois. Ele lembrou que havia procurado desesperadamente a mãe, gritando o tempo todo. Então Philip abriu um guarda-roupa em austríaco, Kasten, para mostrar que ela não estava presa lá dentro. Isso não acalmou Freud. Só sossegou quando a sua mãe apareceu no vão da porta, esguia e linda. Por que Philip teria mostrado um guarda-roupas vazio a Sigismund em resposta ao seu apelo à mãe? Uma pergunta. Uma questão a se questionar, né? A se refletir. Em 1897, quando sua autoanálise estava no ponto mais intenso, Freud encontrou a resposta. Quando perguntara a Philip onde havia ido a babá, seu meio-irmão respondeu que ela estava Eigenkastelt, ou seja, trancafiada, presa, num gracejo referente ao fato de ela estar na cadeia. Evidentemente, Freud receara que a sua mãe também tivesse sido trancafiada. Uma rivalidade infantil com o irmão mais velho que supostamente dera um menino à sua mãe, um filho à sua mãe, era uma curiosidade sexual igualmente infantil sobre bebês que saem de corpos, e um triste sentimento de privação com a perda da babá agitaram o menino pequeno demais para entender as ligações, mas não para sofrer. Aquela babá católica, velha e um pouco atraente como era, tinha significado muito para Freud, quase tanto quanto sua adorável mãe. Como algumas figuras que mais tarde viriam a monopolizar sua vida imaginativa, Leonardo, Moisés, para não falar de Édipo, o pequeno Freud gostava de receber cuidados amorosos de duas mães. Apesar de toda a atenção dedicada ao pequeno Sigismund, Jacob e Amália Freud eram pobres. Em 1856, ano em que nasceu Freud, eles ocuparam uma única peça alugada numa casa modesta, ou seja, um único quarto. Sua cidade, Freiburg, era dominada pelo campanário alto e esguio da Igreja Católica, com seus famosos carrilhões, erguendo-se acima de algumas casas ricas e várias residências mais modestas. As principais atrações da cidade afora a igreja era a vistosa praça do mercado e os aprazíveis arredores que ostentavam faixas de campos férteis, bosques densos e colinas suaves, como os montes Cárpatos, elevando-se à distância tremeluzente. Não tem umas palavras aí que, sinceramente, não fazem parte do nosso dicionário, né? Até porque esse livro foi escrito há bastante tempo, então essas palavras provavelmente já não são mais empregadas. Depois eu vou até ver o que é tremeluzente. No final dos anos de 1850, a cidade tinha mais de 4.500 habitantes, entre os quais cerca de 130 judeus. Freud morava na Schlossengasse, 117, numa casa simples de 2 andares. Em cima dos aposentos do dono, um ferreiro chamado Zahrick. Ali, em cima de uma ferraria, nasceu Freud. Os Freud não ficaram muito tempo em Freiburg. Inicialmente mudaram-se por pouco tempo para Leipzig, em 1859, e depois, no ano seguinte, foram para Viena. A lembrança da pobreza de sua família parece ter sido dolorosa para Freud. Uma passagem autobiográfica disfarçada, que inseriu num artigo de 1899, ele descreveu a si mesmo como filho de pais
originalmente abastados que, creio eu, viviam naquele buraco de províncias com bastante conforto. Repara que controverso, né, que antagônico, mas que profunda essa fala desinteressada que ele coloca por acaso num artigo que não tem nada a ver com isso, né? Ele vai dando em vários momentos pinceladas de sua autobiografia, em que pese ele tenha, por vezes, aqui no sumário, aqui no prefácio, o autor diz exatamente isso, conta como ele, por vezes, queimou seus escritos ou se posicionou no sentido de não facilitar para os biógrafos, porque ele não acreditava na moral, no caráter dos biógrafos, né? Achava que eles eram mentirosos, hipócritas e tudo mais. Então, nesse caso, de vez em quando, ele dava uma pincelada de uma história de vida, de um acontecimento seu. De certa forma, é um relato autobiográfico, né? Para quem não acreditava na biografia, ele falou bastante sobre ele na sua obra, ou seja, escreveu bastante sobre sua própria autobiografia na obra como um todo. Então, essa hipérbole é um pequeno exemplo do que Freud viria a chamar mais tarde de romance familiar. Essa disposição generalizada entre as pessoas de achar que seus pais são mais prósperos ou mais famosos do que na realidade, ou talvez até de inventar uma linhagem ilustre. Freud estava simplificando os motivos de sua família para sair de Freiburg e embelezando a sua vida na cidade. Depois de uma catástrofe no ramo industrial, em que meu pai estava empregado, escreveu, ele perdeu sua fortuna. Afinal, isso era brincadeira, né? Porque isso nunca aconteceu. O pai dele sempre foi comerciante de tecido e sempre foi pobre. Então, afinal, Jacob Freud nunca conservou totalmente aquilo de que, na verdade, nunca desfrutaram. Por algum tempo, de fato, embora a situação melhorasse gradativamente, a mudança dos Freud para Viena pouco desafogo lhes trouxe. Então vieram longos anos difíceis. Apertei aqui, saiu só um minutinho, gente. Dá para descer e sumiu. Aqui. Tá aqui, nesse pedaço aqui, ó. Lhes trouxe, então vieram longos anos difíceis, escreveu Freud mais tarde. Penso que não houve nada a respeito deles que valesse a pena lembrar. A fertilidade para Viena com 2 filhos, Sigmund e Anna. Um filho, Julius, morrera em Freiburg em 1858. Então, numa rápida sequência entre 1860 e 1866, Freud foi presenteado com 4 irmãs: Rosa, Marie, Adolfine e Pauline. Inclusive, tem um livro que não está na bibliografia da nossa formação psicanalítica, mas que eu super recomendo para a leitura de vocês como romance, que é A Irmã de Freud. Esse livro é chocante, profundo, sensacional, fabuloso esse livro. Acho que vocês vão gostar muito. Fala da história, né, de Pauline e Adolfine, o que aconteceu com elas. É esse livro aqui, ó, A Irmã de Freud. Vamos voltar. Thaisa, eu não li o texto aqui no chat na hora que você escreveu do que você estava falando aqui. Na verdade, o que eu estava falando quando você
fez a pergunta? Para eu poder lembrar aqui e te responder. Foi sobre uma parte que você falou da interpretação do sonho. Quando fala que ele resume tudo que o Freud aprendera, tudo que ele era. Era isso que eu queria entender. Na verdade, então, esse livro, A Interpretação do Sonho, tem a ver, então, com as vivências mesmo dele? Bastante, muitas. Dos seus próprios sonhos também, na verdade. Ah, tá. Obrigada. Nada. Então, continuando aqui, a fertilidade de Amália, ou seja, a fertilidade da mãe de Freud, não ajudava muito a aliviar a situação precária financeira que eles viviam, né? Porque num período aí de 6 anos, eles fizeram 4 filhos. Né? E isso considerando que já tinha freudiana, então Jacob com Amália tiveram 6 filhos. Né? E o pai dele já tinha 2 filhos de outro casamento, né? De outro relacionamento. Então, nesse caso, vamos seguir aqui Adolfine e Pauline. E com o caçula Alexander, ainda tem isso, ou seja, 7 filhos, Jacob e Amália. Em 1865, né, e no começo de 1866, o rigor daqueles anos foi intensificado com um indiciamento, condenação e prisão de Joseph Freud, irmão de Jacob Freud, por negociar rublos falsos, por negociar com rublos falsos, que era dinheiro falso. A catástrofe foi traumática para a família. Freud não gostava de seu tio Joseph, que invadia os seus sonhos, e lembrou, em A Interpretação dos Sonhos, que os cabelos do seu tio, com a calamidade, encaneceram de desgosto em poucos dias. Provavelmente o desgosto de Jacob Freud se mesclava à angústia. Existiam indicações de que ele e seus filhos mais velhos, que tinham emigrado para Manchester, estavam implicados nas atividades de Joseph Freud, que era irmão do pai de Freud, né, tio. As dificuldades econômicas e a desgraça familiar, no caso a prisão do tio, por falsificação, por usar dinheiro falso e tudo mais, tudo isso naquela época, você perdendo o nome, né, o nome da família fica manchado, você perde muito, né, você perdia muito. Então, o nome dos Freud acabou sendo manchado por esse episódio aí, e, de certa forma, o julgamento ficaria mais complicado, no sentido de que são pessoas que não merecem crédito, confiança, porque são ladrões e tudo mais. Então, as dificuldades econômicas e a desgraça familiar não eram as únicas razões pelas quais Freud achava que os seus primeiros anos de Viena não mereciam ser lembrados. Ele sentia falta de Freiburg, principalmente dos lindos campos onde se situava a cidade. Nunca me senti realmente à vontade na cidade, confessou em 1899. Agora penso que nunca superei a saudade dos belos bosques de minha casa, para onde, como prova uma lembrança que resta daqueles dias, mal sabendo andar, eu costumava fugir de meu pai. Então, nesse caso, os bosques da minha casa, para onde, mal sabendo andar, eu costumava fugir do meu pai. Isso falas dele. Em 1931, quando o prefeito de Pribor inaugurou uma placa de bronze comemorativa no local do nascimento de Freud, este, então, com 75 anos, enumerou rapidamente as vicissitudes de sua vida numa carta de agradecimentos. Destacou
uma relíquia conservada de seu passado distante, dizendo: no fundo de mim, encoberta, ainda vive aquela criança feliz de Freiburg, o filho primogênito de uma mãe jovem que havia recebido as primeiras impressões indeléveis desse ar, dessa terra. Isso é mais do que um palavrório, um conjunto de palavras. Né? Isso é mais do que um palavrório de ocasião ou polidez social. A retórica rítmica desse ar, dessa casa, traz sua própria confirmação. Ela desce até as camadas mais secretas da mente de Freud, revelando sua sede sua sede nunca saciada por aqueles dias em que amava a mãe jovem e bonita e fugia do velho pai. Não surpreende que Freud nunca viesse a superar seus sentimentos ambíguos a respeito de Viena. Freud falava mal a beça de Viena. Sempre reclamou de viver em Viena. Martin, filho de Freud, sugeriu que a aversão por Viena, frequentemente expressa por seu pai, era, na verdade, uma declaração de amor encoberta. A característica do autêntico vienense não é a de se deleitar em encontrar defeitos em sua adorada cidade. Isso é interessante de refletir. Agora, me veio uma coisa que não tem nada a ver, mas que eu queria compartilhar porque pode fazer sentido para vocês. Eu estou estudando espanhol e sinto falta do ponto de interrogação ao contrário no começo da pergunta. Porque, por exemplo, eu estava lendo muito bem aqui e me dei conta de que era uma pergunta já chegando no final. Isso faz toda a diferença, porque no espanhol, quando a pergunta começa, tem um ponto de interrogação invertido. Então, você já sabe que entonação usar quando você está iniciando a interrogação, entendeu? Muito legal. Mas então, parece ser uma característica de todo autêntico vienense sentir prazer em encontrar defeitos na sua amada cidade. E se Freud fazia isso, então, segundo Martin, seu próprio filho, isso talvez fosse a prova indelével de que ele tinha um grande amor encoberto por Viena. Com efeito, para alguém que odiava Viena com tanta ferocidade, como Freud dizia a todos, ele deu mostras de uma rara resistência em deixá-la. Seu inglês era excelente, tinha boas ligações no exterior, contava com convites reiterados de se instalar em outros países, mas ele ficou até que não pôde mais. O sentimento de vitória com a libertação vem demasiado entremeado com a tristeza. Escreveu já muito velho, logo depois de chegar em Londres, no início de junho de 1938, pois ainda assim amava-se muito a prisão da qual se fora liberto. Evidentemente, a sua ambivalência tinha raízes profundas, a ambivalência desse sentimento de amor e ódio com relação a Viena. Todo mundo sabe que ele relutou demais em sair, né, da Áustria, mesmo depois dos nazistas. E esse livro da irmã de Freud vai contar bastante isso, essa história para vocês. Então, ele só saiu mesmo quando não teve mais jeito e teve que sair. Então, se ele não gostasse mesmo de Viena, ele tinha opções de viver em qualquer outro lugar do mundo e não o fez, né? Evidentemente, a sua ambivalência tinha raízes mais profundas. Por mais que se pudesse amá-la, Viena se convertera numa prisão. Mas Freud havia semeado declarações de ódio em sua correspondência muito antes que os nazistas entrassem no país. Não há nenhum maneirismo ou afetação nelas. Ele disse, por exemplo, poupo-lhes qualquer referência à impressão que me dou
que me deu Viena. Escreveu ele aos 16 anos para um amigo Emil Fluss, depois de voltar de Freiburg. Foi desagradável para mim. Mais tarde, escrevendo de Berlim a sua noiva Marta Bernays, ele confessou: Viena me oprime, talvez mais do que o que seria bom. Bom para ele, pretendia dizer. A Catedral de Santo Estevão, que domina a linha do horizonte de Viena, para ele era apenas, disse a ela, aquela abominável campanário, né? Aquele abominável campanário, que ele atrapalhava a visão, no caso, né? Freud reconhecia que nesses dardos de crítica hostil vinha emergindo algo cuidadosamente enterrado. Seu ódio a Viena, julgava ele, tocava as raias do pessoal e, ao contrário do gigante Anteu, reúne novas forças sempre que tira os pés do solo natal. Viena nunca deixou totalmente de ser para ele um teatro da miséria, do repetido malogro, da solidão odiada e prolongada, dos incidentes desagradáveis de aversão aos judeus, né? Viena era muito antissemita. O fato de passar as férias nas montanhas e em longos passeios pelos campos também dá algumas indicações de seus sentimentos. Viena não era Freiburg. Esse diagnóstico tem seu lado implausível. Nada parece mais desesperadamente urbano do que a psicanálise. Essa teoria inventada pelo e para o burguês da cidade, entendeu? Então, parece que a psicanálise é uma construção muito burguesa, porque foi feita pela burguesia para tratar de males da própria burguesia, né? Porque quem vivia uma angústia existencial se tinha que arar o campo, acordar de madrugada e ir lá trabalhar e estar no meio do... Esse cara do campo, ele não tem tempo para ter ansiedade, pânico, depressão, entendeu? É uma questão mais da polis, né? Uma questão mais da cidade, é uma questão mais urbana e, consequentemente, muito mais burguesa, né? Evidentemente. Então, o fato de passar as férias... tá aí, isso a gente já leu. Né? Inventada pelo e para o burguês da cidade. Freud também era o citadino em sua quintessência, trabalhando todos os dias no consultório e todas as noites no gabinete, dando passeios diários pela Viena moderna, que estava sendo construída quando ele era um estudante e jovem médico. Muitos observadores, de fato, consideravam a psicanálise, assim como seu fundador, como um fenômeno não só urbano, mas especificamente vienense. Freud negava isso com veemência. Quando o psicólogo francês Pierre Janet sugeriu que a psicanálise só poderia ter brotado na atmosfera sensual de Viena, Freud considerou a insinuação como uma injúria maliciosa e, no fundo, até mesmo antissemita. Na verdade, Freud poderia ter desenvolvido suas ideias em qualquer cidade que contasse com a faculdade de medicina de primeira ordem e um público culto suficientemente rico e numeroso que lhe trouxesse pacientes. É óbvio que Freud, que nunca esqueceu os bosques em torno de Freiburg, não era nenhum caipira caipira ambulante, apanhado pelo destino na cidade opressora. Mas a Viena que Freud gradualmente ideou, né, ou seja, idealizou para si, não era a Viena da corte, dos cafés, dos salões ou das óperas. Essas Vienas, até porque, gente, não sei se vocês sabem, mas na época o Império Austro-Húngaro, né, ele era quem regia essa região aí de Viena, da Áustria, Hungria e tudo mais.
até a Alemanha também. Então, eles tinham imperadores, eles tinham cortes, monarcas, condes, nobres, cafés, salões, festas, óperas. Então, nesse caso, era uma coisa meio luxuosa, né? Mas existiam várias outras realidades dessa mesma cidade, como os guetos de Viena, como os pobres, a classe média, os trabalhadores, enfim, os operários. Então, existiam muitas Vienas, né? Como existem muitos Brasis, muitos Rios de Janeiro também. Né? O Rio de Janeiro de Ipanema, Leblon, Copacabana, Botafogo é um, e o Rio de Janeiro de Belford Roxo, de Santíssimo, Santa Cruz, Duque de Caxias, Nilópolis, é outro, entendeu? Então, aqui era a mesma coisa que ele está querendo dizer. Essas Vienas contribuíram pouquíssimo para o avanço da obra de Freud. Não é por acaso que a sua noiva haveria de ser de Hamburgo. Seus adeptos preferidos de Zurique, Budapeste, Londres e lugares ainda mais distantes. E que suas teorias psicológicas viriam se formar num universo intelectual suficientemente amplo para abarcar toda a cultura ocidental, e não necessariamente só a cultura vienense. Bom, gente, eu adoraria continuar, né? Adoraria, de fato, continuar, mas a prévia que esse arquivo nos dá vai só até aí. Aí eu vou ver aqui onde... Perdão. Eu vou ver aqui até onde nós fomos no livro impresso e vou... Já achei. Para abarcar toda a cultura ocidental. E a gente continua a partir daqui nos nossos exemplares impressos daqui a 15 dias, né? Então, eu gostaria que vocês usassem esse tempo aí dos próximos 15 dias para adquirir uma versão impressa da obra. Mas, a partir desse momento, eu queria que nós entrássemos no quesito desenvolvimento, né? Discussões acerca de tudo que foi lido aí. E também é um bom momento para que nós possamos tirar algumas dúvidas acerca desse indivíduo que é Freud. Ou seja, se nós estamos falando de Freud, é um bom momento para que a gente possa tirar eventuais dúvidas sobre quem foi, a personalidade dele. Se eu souber, eu respondo de boa. Mas, então, a palavra está com vocês. Podem abrir o áudio e fazer considerações. É assim, professor, eu fiz algumas anotações aqui e gostaria de saber, assim, houve um momento, né, quando o pai de Freud faleceu, que ele se sentiu mal no cemitério, né? Sim, ele não entrou no cemitério. Tem até um filme que mostra isso. Não sei se é Freud além da alma, não lembro qual é. Aí, assim, a minha pergunta a princípio, eu achava que seria por conta do complexo de Édipo, né, que ele veio a descobrir. Mas, agora, assim, diante de todo esse emaranhado familiar dele, além desse complexo de Édipo que ele veio descobrir depois, né, esse mal-estar dele surgiu realmente por essa situação de vida que ele tinha com a família? Não sei como te dizer, não tenho como garantir. A gente teria que avaliar mais a fundo, porque existem muitas hipóteses para esse mal-estar. E não tem uma que foi por isso, entendeu? Só existem conjecturas. Mas eu vou te apresentar todas elas depois, eu vou pesquisar um pouco mais a fundo. Alguma outra? Hein, Yara? Alguma outra dúvida sobre Freud? Tem, assim, eu fiz outra anotação aqui sobre a questão da fuga dele quando ia para os bosques, né? Sim. Aí eu questionei assim, será que realmente ele estava fugindo do pai ou ele estava fugindo de si mesmo? É uma boa pergunta. Mas nesse caso é bem provável que tenha sido do pai, porque é a partir dessa memória que ele cria o conceito de complexo de Édipo, que é a ideia de amar a mãe e não querer estar perto do pai, entendeu?
E talvez ele tenha percebido isso por conta dessas fugas do pai mesmo para o bosque. E aí ele percebia como ele queria ficar distante desse pai e até fugia dele, e como ele queria ficar perto da mãe por amá-la tanto. Então isso dá origem aí ao complexo de Édipo. Obrigada. Nada. Mestre, boa noite. Não sei se minha pergunta vai ser muito relevante, mas fiquei surpresa ao saber que ele lia tanto a Bíblia, porque eu já ouvi falar, né, que ele era ateu. Ele era. Ele Ah, era. mas ele lia a Bíblia e não acreditava em Deus? Sim, a Bíblia é um livro, né? É um Entendi. livro que tem instruções de sabedoria, que tem história do povo dele, né? Nesse caso ele é judeu. Ele Então, era judeu, né? conta a história do próprio povo dele. Então, nesse caso, ele lia a Bíblia para adquirir conhecimento, mas não necessariamente acreditava em Deus. Em que pese isso também é um tema bastante polêmico, porque Freud cita Deus em alguns momentos na obra. Não necessariamente como piada, né? Mas, por exemplo, quisera Deus que tal coisa acontecesse, né? Sim. Então, mas ele próprio também já se manifesta diretamente, ele já se define na obra como um ateu inveterado, alguma coisa assim, entendeu? Eu sou genuinamente ateu, entendeu? Entendi. Obrigada, mestre. Nada. O que vocês acharam desse texto até aqui? Deu para ter... quando eu costumo ler uma coisa, eu costumo tentar imaginar a cena acontecendo. Então, eu me reportei para esse local, né, que o texto está narrando, de uma Viena do século XIX, no Império decadente, né, austro-húngaro, numa realidade de perseguição, de miséria, de caos, né? Tentei visualizar tudo que Freud passou e de como isso foi significativo para que ele pudesse, a partir de suas próprias experiências e sentimentos, começar a entender esses conceitos e formular os pressupostos psicanalíticos. Então, eu li tudo isso e tentei me colocar nessa cena, visualizar essas imagens. O que vocês acharam? Vocês conseguiram fazer o mesmo? Consegui sim, mestre. Thaisa, o que você achou do texto? Eu escrevi isso. Então, além de eu ter gostado, eu até te fazer uma pergunta. Esse livro, na verdade, ele vai contar, então, toda a história do Freud, desde quando ele começou, desde quando você começou a contar aí, né? Da família, dos irmãos, até o fim, até o último momento que ele viveu, é isso? Uhum. Sobre os trabalhos dele. Sim. Eu dei uma olhada lá no sumário, eu vi algumas coisas, eu entendi isso. Então, vai contar toda a história dele, né? É uma biografia, né? Vai contar a vida dele toda até o dia da morte. Eu achei bem interessante mesmo, até onde você parou. Dá pra gente ter uma... É como se a gente estivesse vivenciando, quando você está contando, a gente vai vivenciando cada momento, né? É engraçado isso. É diferente de quando a gente mesmo lê e a outra pessoa está lendo. Sim, eu lembro. Quando Isso, eu tenho você lendo, explicando... porque tem umas palavras assim diferentes, temos um pouco mais técnico. Então, como você já tem noção, então você lendo para a gente explicando, a gente consegue até entender melhor. Eu acredito que se eu estivesse lendo sozinha, ia surgir muitas dúvidas. Mas eu achei bem interessante. Eu vou ver sim um livro pela estante virtual, até que você falou que já comprou por lá. Sim, sim. Olha que interessante, Thaisa. Ele vai trazendo como se fosse também um álbum de fotos sobre a vida de Freud. Aqui tem ele com a esposa, aqui tem ele lá com Jean-Martin Charcot, aqui, ó, aprendendo hipnose,
várias fotos que foram tiradas aqui, ele bebê, aqui, ó, Freud bebê. Entendeu? Então, tem várias ilustrações, cartas que ele escreve, várias fotos que ele tirou ao longo da vida, com amigos, dando aula e tudo mais. Então, é bem bacana. Aqui ele jovem, ó, jovem recém-formado em medicina. Legal. Ele vai narrando a vida dele toda, cada detalhe, tudo que aconteceu com ele. Muito legal esse livro. Então, na verdade, assim, nosso colóquio vai ser tudo baseado nesse livro, então, né? Sim, sim. Tá. A ideia é essa. Né? Se vocês comprarem essa ideia e se responsabilizarem por adquirir um exemplar do livro, cada um de vocês, todos os colóquios vão ser continuidades desse livro, até que a gente termine ele. Entendi. Tá? E aí eu queria saber o que vocês acham disso, se a ideia é boa, se dá para ser assim, ou se vocês preferem que a cada colóquio seja um tema diferente, sem dar um segmento ao tema, e fica a critério de vocês, o que vocês acham melhor. Eu gostei da ideia porque até então eu não conhecia a história assim, totalmente dele. Era muito superficial. Então, o livro, já que você explicou que o livro ele vai contar cada passo, você mostrou as fotos, vai contar tudo dele, como ele começou em algumas coisas, acho que vai ser bem interessante. Esse é o meu ponto de vista, entendeu? Sim, com certeza. Muito bem. E falando de Freud, né? Porque a gente vai estar falando de Freud em todos os colóquios, né? Porque a gente vai estar falando da vida dele mesmo, entendeu? O que você achou, Miriam? Tá calado aí? Então, tô calada, né? É porque eu tô cansada. Eu achei assim, o início da trajetória dele, para mim, assim, muito novo, tudo muita novidade, porque eu não estudei psicologia, né? Eu venho de outra área. Também gostei muito de você estar lendo, não acompanhei, eu preferi ouvir, porque eu também sou, igual a Thaisa falou, eu prefiro ouvir porque eu entendo melhor do que se eu acompanhar. E eu tive uma dúvida naquela hora do que você falou que eu não entendi muito bem aquela parte do armário. Que relação é essa que ele fez de tipo de prisioneira, é isso? Então, a babá dele tinha sido presa por um roubo. E o irmão dele, mais velho, que denunciou e levou à prisão da babá. E aí, em algum momento... Da casa dele, o roubo na casa dele? Não sei, a princípio sim, né? Porque se o irmão que denunciou, porque roubaram ele. Né? E aí, nesse caso, a babá foi presa. E aí houve um distanciamento dele com essa babá que ele gostava. Isso aconteceu antes da mãe ter que sair, se ausentar para ter a irmã Ana, né? Então, quando a babá foi presa, o irmão, quando ele perguntou onde é que a babá estava, falou que ela estava trancafiada, né? Encarcerada, presa. E desapareceu, né? E sumiu. Então, nesse caso, quando a mãe sumiu, indo para o hospital para ter a irmã, e ele ficou sozinho, ele fez um link de que o desaparecimento da mãe poderia ter a ver com algo similar ao desaparecimento da babá, que estaria encarcerada também, entendeu? E ele pediu para o irmão abrir o armário para ver se a mãe não estava presa dentro do armário, entendeu? E tu sabe mais ou menos a idade que ele tinha nessa época? 3 anos. Quanto? 3 anos. Ah, sim. Ah, tá. Entendi. E a gente faz muito isso, né? Lá atrás, né? Até se a gente cavucar bem, a gente também faz essa relação a todo momento, né? É que a gente está estudando ele, mas a nossa própria vida a gente faz isso, né? Sim, com certeza. Com certeza. É isso aí. Obrigada. Nada. Letícia, o que você achou? Fala com o áudio aí pra gente. Oi, David.
Eu estou impressionada foi com a memória dele, né? Porque, assim, uma criança nessa idade lembrar disso, É verdade. né? Na E verdade, ele só lembrou disso em autoanálise, né? E tem toda a questão de hipnose, né? De auto-hipnose, de relaxamento, para poder tentar ter acesso a essas memórias, que naturalmente não me lembra mesmo, não. Ah, tá. Interessante, né? E uma outra coisa também é que quando uma criança está nessa faixa etária, né, creio eu, que quando ela sofre uma, uma mudança brusca, porque foi uma mudança brusca, né, da prisão da babá, de repente, de uma hora para outra, sumiu alguém que estava com ele 24 horas. E o irmão abre o armário e usa essa expressão, ela não está trancafiada aqui, né, ele abre o armário. Na cabeça dele, como criança, poderia pensar o seguinte: todo mundo que eu amo, será que vai sumir? Vai ser presa? Porque Sim, 2 mais 2 são 4, né? sim. E isso gerar nele esse medo de, meu Deus, então todo mundo que eu amo agora vai sumir, vai ficar trancado. Então, acho que o irmão, Exatamente. acredito que não tinha essa intenção, como todo irmão estava ali só encarnando, né, tentando apavorar o irmãozinho, né, que isso aí é de praxe. Mas ele, como criança, ele deve ter feito essa associação, pode ter feito essa associação, né? Sim, verdade. E aí você vai ver que até sem intenção, às vezes a gente fala coisas que, de certa forma, gera bloqueio, gera traumas nas crianças e não foi a intenção, a gente nem percebeu o que fez, né? Muito bom, é isso mesmo. É isso que eu Tem a observei. ideia de continuar com o livro, então? Gostei, vou comprar, eu gosto muito de biografia, né? Sou muito curiosa. Gosto de... Legal. Muito bom. Vou comprar sim. Perfeito. Quem mais está aqui? Não falou? Ana Lemos. Ana não falou ainda também. O que você achou, Ana? Ah, não, você já falou, né? Falei sim. Só falta a Isabel, na verdade. Falta a Isabel. Deixa eu ver aqui quem mais. Hein, David? Oi. Falar uma coisinha que aconteceu ontem engraçada, mas tem relação aos traumas, como a colega acabou de falar aí, dos traumas que colocam nas crianças, né? Ontem eu estava numa lanchonete comprando salgadinho e uma mãe estava, a criança estava muito agitada e tal, e a mãe falou assim pro pai: pega de pirona, ó, vou te dar de pirona. Eu achei engraçado. Eu falei assim, porque a gente sempre ouve, pega a injeção, vou te dar a injeção. Aí eu achei engraçado a mãe falando de pirona. Ó, pega de pirona. Ó, vou te dar de pirona, hein? Aí eu falei assim, nossa, essa daí, a menina tem 3 anos. Aí eu acabei conversando com a mãe e tudo, mas não falei sobre isso não, né? Só foi mesmo aquele momento ali que eu tava esperando fritar. Aí eu falei, qual a idade dela? Ela falou assim, ela vai fazer 3 anos. Aí eu falei assim, aí eu fiquei pensando, pô, essa daí é uma forte candidata pra gente. Depois o trauma da dipirona. E a amiga agora falou aí do trauma dele, aí eu lembrei. Com certeza, traumatizado pela dipirona. Essa eu nunca tinha ouvido. Só para compartilhar, pra gente rir um pouquinho. Muito legal. Mas dipirona é amargo? Deve ser isso, né? Hã? Dipirona é amargo? Por que a menina não gosta não gostaria de... Deve ser ruim, mas essa para mim foi muito engraçado mesmo. Achei uma comédia, porque eu nunca ouvi uma mãe falar isso. Pega o dipirona! Eu acho que a dipirona, essa dipirona que ela dá é amarga, mas tem a dipirona docinha para criança. Então, ela deve estar... Eu acho que ela não tinha doce, deu amarga, está usando isso como castigo. Pois é. Aí eu fico imaginando essa menina adulta tendo que tomar dipirona. Como é que não vai ser? É, verdade. Muito bom. Mas é isso aí, é esse tipo de coisa que acaba construindo alguns bloqueios na criança que vão se perpetuar ou vão se refletir em outras questões na vida adulta. E depois nós é que vamos ter que investigar isso e desconstruir isso, né? Então esse é o trabalho, de fato, do analista.
Mas que bom que essas coisas acontecem, né? Senão a gente não ia servir para nada, né? Não ia nem precisar de psicólogo e psicanalista por aí. Gente, vocês querem acrescentar alguma coisa a esse texto? Tem alguma outra dúvida? Porque a gente acabou, em função de só ter até aquela página, tendo que parar um pouco antes, né? Mas eu pretendo ler até faltar meia hora, né? Então a gente vai ler de 7 até as 9h30, e aí quando for 9h30 a gente encerra a leitura e começa a parte de considerações e debates, né? Mas como esse arquivo aqui, essa prévia, só tinha até a página 27, não deu para continuar lendo. Mas a gente já avançou bastante, né? A gente já leu, teoricamente, 27 páginas. Por que eu digo teoricamente? Porque tem páginas ali que não são leitura, né? Tem a capa, contracapa, folha de rosto, tem a parte do índice, e aí vai ter 3 ou 4 páginas, se não me engano, que é o prefácio do autor. Então, quando vocês receberem a versão de vocês impressa aí, leiam o prefácio, que aí vocês vão ficar até a página 27 certinho, e a gente continua dali no próximo encontro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar aqui no grupo já a declaração de vocês, né? A declaração que vocês podem imprimir e preencher o nome, e já está com a data, já está com as informações do colóquio e com as horas, né? Com as horas de atividade complementar. Então, aqui, em supervisão, declaração do colóquio. Aí é só imprimir, preencher o nome e guardar, porque aí vocês vão poder disponibilizar dessas horas no final para colocar no seu certificado as horas de atividades complementares. E isso aumenta, né, a sua carga horária de estudos. Então, por exemplo, meu diploma de faculdade, eu não me lembro ao certo, tá? Eu vou dar um exemplo. Meu diploma de faculdade tem, digamos, 900 horas totais, né? O da Tatiane tem 1.300. Por que o da Tatiane tem 1.300? Porque ela fez estágio a vida toda. Ela tem muitas horas de estágio. E as horas de estágio dela aumentam a carga horária total da formação dela, entendeu? Então, isso, no geral, é muito bom, porque vai avaliar quanto tempo de estudos você teve, né? E o meu estágio, eu só fiz 6 meses de estágio porque era o estágio obrigatório, né? E aí, nesse caso, ela não, ela fez acho que 4 ou 5 anos de estágio, ela já arrumou um estágio logo que entrou para a faculdade, e depois ela conseguiu a declaração de tudo isso aí, e aí a carga horária dela tem, tipo, 600 horas a mais que o meu, entendeu? Mas por conta dessas atividades complementares aí, que vai acontecer com vocês que participam no colóquio, vão ter uma carga horária maior no diploma de vocês do que os que não participam. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida que tiverem, vamos continuar falando sobre esses temas, estudando a biografia de Freud, né? Vai ser legal a gente poder reviver situações que ele viveu. Isso nos aproxima mais do pai da psicanálise. Forte abraço a todos, uma excelente semana e até a próxima. Oi? Rapidinho. Você está pretendendo fazer a faculdade aí de médico neurologista, é isso? Eu acho que vou fazer psiquiatria. Eu estou na dúvida entre psiquiatria e neurologia, não sei ainda. É porque eu tenho interesse, eu gostaria, né? Eu andei pesquisando, não sei se é possível, né? Se dá para encaixar nessa plataforma aí do curso de vocês, o curso de tal de PNL, né? Que é Programação Neurolinguística, tipo algo informal, que é muito interessante saber, a gente ter uma noção melhor de como que o cérebro humano funciona. E desde o dia que você comentou isso no começo das aulas, eu fiquei muito interessada. Sim, PNL não, mas a PNL é uma variante da hipnose ericksoniana. Então, no nosso curso de formação em hipnose clínica, a gente aborda essas técnicas
que são usadas na PNL, só que a partir do viés da hipnose clínica, que é a hipnose que a gente usa no consultório, entendeu? Ah, Então, mecanismos muito profundos da mente humana. Então, se você quiser depois, é só se matricular no curso de hipnose. A gente está trabalhando uma turma agora, formamos uma e estamos começando outra agora. É só falar com a Tatiane. Ah, tá. A PMI estava começando só outra, né, de radiestesia, né? Não, tem várias. Essa a gente já começou, mas essa na área de terapias holísticas. A gente tem curso de terapia holística, de psicanálise, de hipnose e algumas especializações, como psicanálise infantil e neuropsicanálise. Então, temos vários cursos aí acontecendo concomitantemente. Sabia não. Tá bom, então. Já tem tempo que começou? Não, a hipnose ainda não começou, né? Essa já vai ser a 4ª ou 5ª turma que a gente forma, né? Formamos agora uma, acabou, tem alguns meses, tem 2 meses que nós terminamos, e aí estamos começando uma outra, porque essa turma de hipnose, ela não é igual a psicanálise, que você entra a qualquer tempo, não. Você entra e ela dura 10 meses, depois só vai entrar numa turma depois que acabar essa e começar outra, entendeu? Ah, tá. Então, dura 10 meses esse curso? Isso, exatamente. Tá bom, então. Obrigada, tá? E boa noite aí, todo mundo aí. Boa noite. Muito bom. Eu estou pensando, Thaís, em fazer psiquiatria, você colocou aqui no chat, porque aí eu fecho as 3 áreas da psique, né? Psiquiatria, psicologia e psicanálise. Então, eu estou idealizando isso aí também, estou gostando da ideia. Se bem que dentro do meio médico, né, dizem que os neurologistas, enquanto os médicos se acham deuses, os neurologistas sabem que são, né? Então, nesse caso, eu fico meio tentado a fazer neurologia, porque parece que é o suprassumo da medicina. Mas, ao mesmo tempo, também é uma especialização muito mais puxada, muito mais longa, muito mais cara. Então, eu acho que eu vou fazer psiquiatria mesmo, que me dá o que eu quero, e eu fecho esse triângulo aí, entendeu? É verdade. Tem muitos psiquiatras agora que estão fazendo muito curso, né, para ser psicanalista também. Porque eles aproveitam o embalo na consulta e usam isso como uma ferramenta também para eles, né? Sim, tem muitos psiquiatras que eu conheço que são psicanalistas, na verdade, e que fazem terapia. É assim. Bacana, gente. Excelente noite para vocês, uma excelente semana. Até a próxima. Fiquem com Deus.